de nos artistes de nos deux pays et nous aurons l'occasion de visiter une des expositions phares du Grand Palais avec l'immense artiste brésilien Ernesto Neto. C'est aussi cela, le cœur de notre relation, une amitié, une compréhension mutuelle, une fascination pour les artistes et la création qui a permis à nos ministres de refonder le partenariat culturel dans à peu près tous les domaines, du cinéma à la musique en allant jusqu'au patrimonial, partenariat qui datait de 1948. Au fond, nous avons la même vision du monde, d'un humanisme au service du progrès. Alors nous avons, avec le Président et les ministres, évoqué plusieurs des dossiers qui nous occupent et le partenariat qui est le nôtre, avant toute chose, au service des grands enjeux planétaires. En effet, la crise climatique est là, toujours, criante, la disparition de la biodiversité non moins alarmante. Je sais que de plus en plus ont décidé de ne pas en parler ou de ne plus en parler, mais nous sommes convaincus qu'il faut poursuivre les efforts, même les redoubler. C'est l'objectif de la déclaration commune que nous venons d'acter. Alors, je serai présent aux côtés du président à Belém lors de la COP30 que vous organisez, qui est un rendez-vous important et qui va remobiliser la communauté internationale autour de ces objectifs. Et je veux vous en remercier, Président. Et nous avons acté que d'ailleurs, ensemble, nous aurons l'occasion, juste avant cette COP30, d'organiser à Salvador de Bahia une réunion avec plusieurs collègues et amis du continent africain. Mais 30 ans après le sommet de la Terre de Rio, il revient au Brésil d'ouvrir un nouveau chemin. La France le soutient et nous serons à vos côtés, pas simplement pour être présents, mais annoncer, renforcer notre action et notre engagement au service à la fois de la lutte contre le réchauffement climatique et pour la biodiversité. Vous serez aussi dans quelques jours à Nice, et je tiens à vous en remercier, pour les océans, ce qui est un combat inséparable de celui que je viens d'évoquer. Nous continuerons de porter la protection de 30% des terres et des mers d'ici 2030. Et nous défendrons aussi le plan d'action de Nice en faveur des océans. Et je voulais vous remercier pour cette mobilisation. Nous sommes deux pays amazoniens et nous partageons une même vision pour aussi les forêts, puits de carbone et justement cette lutte contre le réchauffement climatique et la biodiversité. Et donc je vous remercie de ce partenariat de Nice à Belém que nous allons ensemble consolider durant cette année. Au-delà de ces grandes questions, nous sommes revenus évidemment sur nos relations commerciales que nous souhaitons voir avancer. J'ai pu exprimer au Président la position de la France et ce que nous voulons faire pour améliorer le texte actuel, mais nous partageons une vision stratégique d'un monde ouvert, respectueux à la fois du climat et du commerce. Et nous y reviendrons dans un instant, nous avons aussi évoqué les grandes crises internationales, évidemment l'Ukraine, le Proche-Moyen-Orient, Haïti. Et puis nous avons enfin évoqué l'agenda bilatéral, puisque nous avons une relation intense, mais que nous souhaitons encore renforcer. Le forum d'affaires qui se tiendra demain sera l'occasion d'ailleurs d'avancer dans ce sens. Et des annonces que nous ferons à Nice permettront aussi de donner encore plus de contenu à cette relation, mais qu'il s'agisse du transport aérien, maritime, terrestre, de l'énergie d'ailleurs renouvelable au nucléaire civil, des minerais critiques. Nous avons beaucoup de projets sur lesquels nous avançons. Nous avons aussi consolidé lors de cette visite d'État nos relations de défense et tout ce que nous faisons ensemble pour accompagner votre marine. Et puis nous avons également continué d'avancer sur les grands projets communs que nous avons, en particulier en matière d'hélicoptères. Ce partenariat stratégique équilibré qui est le nôtre a aussi, si je puis dire, un relais à travers la densité de nos liens humains. J'avais moi-même, en mars 2024, eu l'occasion de me rendre à l'Institut Pasteur à Sao Paulo, un des plus beaux exemples de coopération scientifique. Et aujourd'hui, nous allons encore plus loin avec un projet de production de vaccins qui s'inscrit pleinement dans cet agenda de souveraineté sanitaire dans lequel nous croyons l'un et l'autre. Enfin, cette relation plus étroite, c'est aussi celle, je le disais, de deux pays amazoniens. Et nous n'avons jamais considéré que l'OIAPOC devait nous séparer, bien au contraire. Je rappelle qu'en mars 2024, nous avons consolidé justement ce partenariat commun en matière de suivi de la biodiversité et du climat par un institut conjoint. Cette frontière, qui est la frontière la plus longue de la France avec un pays tiers, celle que nous partageons avec vous, c'est celle aussi sur laquelle nous avons décidé de renforcer
le travail de coopération pour préserver nos forêts, pour lutter contre l'orpaillage illégal et le trafic d'êtres humains. Et c'est aussi pour cela que nous avons, à l'occasion de cette visite d'État, scellé un accord, enfin, pour permettre les exemptions de visa et aussi les conventions de transfèrement de détenus. Cet accord, qui a été conclu entre nos ministres, était très attendu, d'abord pour la sécurité de nos deux pays, mais également, je le sais, pour les habitants de la Guyane, mais également de l'Amapá, de Pará et Amazonas. Et donc je suis très heureux que nous soyons parvenus à sceller un tel accord. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'en synthèse, je voulais ici résumer de nos échanges qui vont se poursuivre tout au long de la journée. Je suis très fier que le président Lula soit accueilli sous la coupole tout à l'heure de l'Académie française, où il pourra s'exprimer, ce qui est un privilège rare, mais qui dit aussi l'amitié et le respect pour votre pays que nos immortels ont, parce que c'est comme ça que nous appelons nos académiciens. Et puis nous nous retrouverons demain donc pour cette exposition, et nous nous retrouverons dimanche à Monaco pour le sommet de l'économie bleue, et lundi à Nice pour le sommet de l'UNOC. En quelque sorte, le Brésil est partout chez lui en France ou chez nos voisins. Et je sais que vous terminerez cette visite d'État à Lyon par une dernière étape. Merci en tout cas de passer tant de temps parmi nous, de nous faire cette amitié, Président, et veuillez ici à nouveau accepter toute notre amitié pour vous et votre épouse et pour votre pays que nous aimons tant. Bem, meus amigos da imprensa, minhas amigas, meu caro presidente Emmanuel Macron, eu quero primeiro lhe agradecer pela boa acolhida à minha delegação. Desta vez eu vim à França numa visita de Estado com a delegação para discutir problemas importantes que merecem parceria e soluções rápidas entre Brasil e França. Viaja comigo, além do meu chanceler Mauro Vieira, o meu ministro da Justiça Ricardo Lewandowski, que tem todo interesse em compartilhar com a França o combate ao garimpo ilegal, sabe, na região da Amazônia, entre Panamá e Guiana. O meu ministro Silvio Corta, que tem todo interesse em reabrir, sabe, discussões e negociações com os franceses na área de portos e aeroportos. Minha companheira Margarete Menezes, que está entusiasmada com essa agenda cultural entre Brasil e França. A nosso querido Alexandre Silveira, ministro da Minas e Energia, que tem muita contribuição para discutir com os empresários que investem em energia no Brasil. E a minha querida companheira Marina Silva, que tem muito a discutir sobre as questões climáticas, desde o cumprimento do Acordo de Paris até a novidade que é o financiamento para que a gente possa atingir as metas determinadas no Acordo de Paris de 1,5 graus. Também o nosso companheiro Márcio, ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, para discutir e aperfeiçoar a questão do Acordo Mercosul-União Europeia. Além disso, veio um conjunto de deputados, um conjunto de senadores fazer essa viagem comigo. Bem, o presidente Macron recebeu minha comitiva com a hospitalidade que somente um grande amigo pode oferecer. Esta visita de Estado é a primeira que um mandatário brasileiro faz à França em 13 anos. Algumas vertentes do relacionamento bilateral se enfraqueceram neste período, como o diálogo político e o comércio. O primeiro passo para mudar essa realidade foi a visita histórica do presidente Macron ao Brasil no ano passado. Minha presença aqui em Paris consolida essa reaproximação. Não poderia haver dia mais simbólico para realizar esse propósito. Hoje, 5 de junho, celebramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. Na reunião que tivemos esta manhã, discutimos ampla agenda bilateral.
passamos em revista os avanços na implementação do plano de ação firmado em 2024. Os mais de 20 instrumentos assinados hoje refletem a diversidade e a densidade da nossa relação. O Brasil desenvolveu com a França importantes projetos bilaterais em áreas de ponta, como o satélite geoestacionário de comunicações e o supercomputador Santos Dumont. O Programa de Desenvolvimento dos Submarinos é a maior iniciativa de cooperação em defesa já empreendido entre os dois países. Seu legado é o de garantir a soberania brasileira sobre o nosso vasto espaço marítimo, além de construir um dos estaleiros mais modernos do mundo em Itaguaí, no Rio de Janeiro. Queremos lançar uma nova etapa na parceria que trouxe para Itajubá, Minas Gerais, a única fábrica de helicóptero do Hemisfério Sul. Estamos discutindo uma nova encomenda de aeronaves para dotar o governo brasileiro de meios para combater a criminalidade e enfrentar desastres naturais de forma mais eficaz. Como vizinhos que compartilham extensa fronteira amazônica, apostamos nos benefícios da integração. Aqui é importante, presidente Macron, que o povo francês saiba que a maior fronteira da França com qualquer outro país não se dá na Europa. Apesar da França ser um país europeu, se dá com a América do Sul e dentro da América do Sul com o Brasil. E, portanto, eu tenho teimado em dizer que a França deveria ter orgulho de dizer que a maior fronteira dela com qualquer país do mundo é no território amazônico. É importante que o povo francês saiba, sabe, que a França deveria estar para a América do Sul como está para a Europa, porque a França é também sul-americana. Bem, queremos lançar uma nova etapa na parceria que trouxe para Itajubá nossa fábrica de avião, que eu já tive o prazer de visitar, que já produzimos 50 helicópteros lá, e temos condições de atender não apenas uma demanda para as necessidades brasileiras, mas produzir helicópteros para toda a América Latina e América do Sul. Estamos discutindo a nova encomenda de aeronaves, porque o governo brasileiro precisa combater de forma muito eficaz o narcotráfico. Precisa combater com mais eficácia o garimpo ilegal, precisa combater com mais eficácia os madeireiros ilegais e precisa combater com mais eficácia tudo que for ilícito no nosso país. E um território como o Brasil, que tem a floresta que nós temos, não pode se dar ao luxo de não ter a quantidade de helicópteros necessária para que a gente faça o nosso trabalho bem feito. Como vizinhos que compartilham a extensa fronteira amazônica, apostamos nos benefícios da integração. O Centro Franco-Brasileiro da Biodiversidade Amazônica, que reativamos em 2024, vai financiar pesquisas conjuntas ainda este ano. O fim do regime diferenciado de vistos é um pleito de longa data para facilitar o trânsito regular de pessoas entre o Amapá e a Guiana Francesa. Isso promoverá o turismo e o comércio das comunidades transfronteiriças. Integrar também implica coordenar para combater o tráfico, o garimpo ilegal e o desmatamento. Esse é o espírito do acordo assinado hoje pela Polícia Federal e sua contraparte francesa. A luta contra o crime organizado também motiva minha visita à sede da Interpol em Lyon, que pela primeira vez é dirigida por um brasileiro. A organização é chave nos esforços multilaterais para o enfrentamento a ilícitos transnacionais, em especial o narcotráfico e a exploração de crianças e adolescentes. Ressaltei ao presidente Macron que o intercâmbio bilateral não condiz com a envergadura de nossa parceria estratégica. No plano comercial, não é possível que os valores registrados em 2024, 9 bilhões de dólares, sejam inferiores aos observados em 2012. Significa que no comércio nós demos um passo atrás
e é preciso agora dar 2 passos à frente, como se estivesse dançando um bom bolero latino-americano. O evento empresarial que realizaremos amanhã é um passo para corrigir isso e atrair mais investimentos e integrar cadeias produtivas. Portanto, os meus ministros que vão falar amanhã não façam o discurso para os brasileiros que estão aqui, façam o discurso para os franceses. Portanto, exijam que os tradutores decidam cada palavra que vocês vão falar, porque é muito importante que eles entendam o que nós queremos. Expus ao presidente Macron minha convicção sobre o papel estratégico de parceria entre o Mercosul e a União Europeia. E quero, Macron, afirmar na frente da imprensa brasileira e francesa que eu assumirei a presidência do Mercosul no próximo dia 6. E ao assumir a presidência, um mandato de 6 meses, eu quero lhe comunicar que não deixarei a presidência do Mercosul sem concluir o acordo com a União Europeia. Portanto, meu caro, abra o seu coração para a possibilidade de fazer esse acordo com o nosso querido Mercosul. Esta é a melhor resposta que nossas regiões podem dar diante do cenário de incertezas criado pelo retorno do unilateralismo e protecionismo tarifário. Defender o regime multilateral do clima é outra prioridade compartilhada. A COP30 marca os 10 anos do Acordo de Paris e aproxima França e Brasil no combate ao aquecimento global. Firmamos hoje 2 atos que fortalecerão a cooperação em matéria de hidrogênio de baixo carbono e de descarbonização do setor marítimo. Minha participação na Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano em Nice ressaltará a importância dos mares como reguladores climáticos e fontes de biodiversidade. Os biomas marítimos demandam o mesmo nível de atenção e de compromisso que as florestas tropicais. É chegada a hora de cumprir as promessas que fizemos para o planeta e para as futuras gerações. Até novembro, todos os países deverão apresentar suas novas contribuições nacionalmente determinadas, as famosas NDCs, com meta de redução de emissões de carbono até 2035. O Brasil está comprometido com a redução entre 59% e 67% de emissões, abrangendo todos os gases de efeito estufa e todos os setores da economia. Não é uma tarefa fácil, mas ninguém pediu para a gente assumir essa responsabilidade. Nós assumimos por interesse e compromisso do governo de que, se a gente não tiver uma meta ambiciosa, a gente não trabalha de forma eficaz para concluir aquilo que nós mesmos nos comprometemos. Sem mobilizar 1,3 trilhão para o enfrentamento da mudança do clima, corremos o risco de criar um apartheid climático. Eu estou lembrado, Macron, porque eu estava na COP15, na Dinamarca, quando os países mais desenvolvidos prometeram uma contribuição financeira de 100 bilhões de dólares para ajudar os países que ainda têm floresta em pé a manter a sua floresta em pé. Porque é importante a gente dizer sempre, sempre, que embaixo de cada árvore deve ter um índio, deve ter um indígena, deve ter um pescador, deve ter um extrativista, deve ter um seringueiro, deve ter um pequeno produtor rural. E que é importante a gente garantir a essa gente o direito de se manter na floresta, vivendo com o mínimo de qualidade de vida. Daí porque é preciso que haja os recursos do país desenvolvido. E a França não pode entrar na partilha desse dinheiro por causa da Guiana Francesa, porque a Guiana Francesa está na parte mais pobre do mundo, mas a França está na parte mais rica do mundo. Então, a França não é receptora, a França tem que ser doadora desse dinheiro. É assim que eu compreendo a França. As Nações Unidas completam 80 anos
padecendo de grave déficit de legitimidade e eficácia. As guerras da Ucrânia, em Gaza, a situação no Haiti e tantas outras crises esquecidas demonstram que a reforma do Conselho de Segurança da ONU é inadiável. Como disse o presidente Macron recentemente, reconhecer o Estado palestino é um dever moral e uma exigência política de todos os governantes do mundo. O Brasil foi um dos primeiros países na América Latina a fazê-lo. Todos esses conflitos consomem recursos valiosos para o desenvolvimento. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, lançada pelo Brasil no âmbito do G20 no ano passado, que inverte essa lógica e voltar a colocar a vida humana no centro da agenda internacional. Sei que podemos contar com a França. Em 2025, completamos 200 anos de relações bilaterais com um olhar voltado para o futuro. Essa construção conjunta passa pelo aprofundamento dos laços e do intercâmbio entre nossas sociedades. Esse é o propósito da atualização do Acordo de Cooperação Cultural assinada pela minha ministra Margarete Menezes. É também o espírito das centenas de eventos que ocorrem na França e no Brasil desde abril, no âmbito das Jornadas Culturais Cruzadas que o presidente Macron e eu decidimos lançar no ano passado. Caro amigo Macron, esta data também é um triste marco para os que lutam pelo meio ambiente e os povos indígenas. Há 3 anos, Bruno Pereira e Dom Philippe, 2 gigantes na defesa da Amazônia, foram covardemente assassinados. O Brasil e a Unesco decidiram homenageá-los, batizando com seus nomes as bolsas de jornalismo investigativo sobre integridade da informação e mudança do clima. Há 2 semanas, perdemos o genial Sebastião Salgado, um dos maiores fotógrafos do mundo. Sua câmera retratou o sofrimento dos oprimidos e serviu como a consciência de toda a humanidade. A melhor maneira de honrá-los é garantir que suas lutas não forem em vão e assegurar que permaneceremos firmes na defesa da democracia, da paz e do desenvolvimento sustentável. Meu caro amigo Macron, eu estou convencido que Brasil e França precisam cada vez mais estarem muito juntos para que a gente possa continuar defendendo 3 coisas sagradas: a democracia, o multilateralismo e o livre comércio. Não é possível destruir coisas que foram construídas com muitas forças depois da Segunda Guerra Mundial e tentar voltar ao protecionismo, o unilateralismo, sabe? A fraqueza da democracia que estamos vivendo hoje no mundo. É impressionante o crescimento do negacionismo, do radicalismo de extrema-direita, que não reconhece as instituições, que não reconhece a verdade e que estão ganhando espaço no mundo inteiro, combatendo instituições que são a razão pela qual a gente ainda tem a existência do regime democrático nos países. Portanto, defender a democracia não é uma coisa pequena, é uma coisa importante e é possivelmente a coisa mais importante que a gente tem que fazer. E a outra é não permitir o fim do multilateralismo, que a França sabe o que isso significa. Eu sempre digo que a União Europeia, quando ela construiu, sabe, um parlamento, quando ela construiu um Banco Central, quando ela construiu uma moeda, quando ela construiu as comissões que representam, a União Europeia passa para mim, sabe, uma espécie de patrimônio universal da democracia. Eu acho que é isso que a gente tem que garantir e a gente não pode permitir que em nenhum momento a gente possa vacilar em defesa dessas coisas que são sagradas para a boa sobrevivência da humanidade. Por isso, muito obrigado, querido. Muito obrigado. Monsieur le Président, merci. Nous passons désormais aux questions-réponses. Boa tarde, André Fontinelli, da Folha de São Paulo. A minha pergunta para os 2 presidentes é sobre o conflito na Ucrânia.
Queria saber o que foi discutido especificamente sobre esse tema, como vem a declaração do presidente Trump de que Vladimir Putin pretende se vingar do ataque recente de drones da Ucrânia, e considerando a boa interlocução que o presidente Lula tem com Vladimir Putin, queria saber do presidente Lula se ele acredita que Putin realmente está disposto a buscar um acordo de paz, e do presidente Macron se ele acredita que o Brasil pode desempenhar algum papel na busca desse acordo. Obrigado. Primeiro, a posição do Brasil, ela é por demais conhecida do povo brasileiro e do presidente Macron. O Brasil, desde o começo dessa guerra, se posicionou contra a ocupação territorial, sabe, que a Ucrânia fez, que a Rússia fez no território ucraniano, e, ao mesmo tempo, o Brasil se posicionou contra a guerra. O Brasil, junto com a China, construíram um documento e uma proposta de 13 países emergentes para discutir um grupo de amigos e tentar encontrar uma solução. Eu, pessoalmente, conversei com o presidente Putin, fui à China depois, conversei com o presidente Xi Jinping, voltei e parei em Moscou e liguei outra vez para o presidente Putin para dizer a ele que era extremamente importante que ele fosse a Istambul participar pessoalmente das negociações, que seria um sinal que ele faria ao mundo de que está interessado na construção da paz. Obviamente que eu respeito que o chefe de Estado toma decisão a partir, sabe, do seu governo, não a partir da minha sugestão. Mas eu queria estar tranquilo com a missão que o Brasil se coloca, de tentar contribuir para que haja paz naqueles dois países, porque a guerra não interessa a ninguém. Agora fiquei preocupado porque a semana passada, quando se começa a discutir a paz, me parece que houve um ataque da Ucrânia ao aeroporto, não sei aonde, na Rússia, e agora estou lendo no boletim que o Trump publicou um e-mail dizendo que um Twitter, dizendo que conversou com o Putin e que a conversa, sabe, não foi muito boa e que o Putin disse que vai retalhar, sabe, a Ucrânia. Ou seja, as pessoas precisam se dar conta, e eu disse isso pessoalmente ao presidente Putin, de que chegou um momento em que as pessoas já sabem o que vai dar isso. Ou seja, já está mais do que provado a insanidade mental da guerra. A guerra, ela não constrói nada, ela destrói. E uma coisa que destruída, mesmo que você vá reconstruir, a parte mais sagrada que é destruída não volta, que é os seres humanos que morreram. Então eu continuo com essa posição. Eu discuti muito com o Xi Jinping e nos colocamos à disposição. Quando os dois quiserem negociar a paz, sabe, nós estaremos dispostos a dar a nossa contribuição. Mas são os dois que têm que decidir. Lamentavelmente, a ONU está enfraquecida politicamente e a ONU tem pouco poder de dar opinião sobre a guerra, não apenas essa, mas qualquer outra guerra que aconteça no mundo. E é lamentável, é por isso que o Brasil tem brigado há muitos anos para o fortalecimento da représentação du Conseil de Sécurité da ONU. Écoutez, sur ce sujet, je pense que les idées simples sont les meilleurs guides. Il y a un agresseur, c'est la Russie, il y a un agressé qui est l'Ukraine. Nous voulons tous la paix, mais on ne peut pas traiter les deux belligérants de manière équidistante. La deuxième chose, ce sont des faits. La proposition faite par les États-Unis d'Amérique d'un cessez-le-feu a été acceptée par le président Zelensky dès mars à Jeddah. Elle est constamment refusée par le président Poutine. Il a déclenché la guerre et il ne veut pas le cessez-le-feu. Troisième chose, c'est que oui, le Brésil a un rôle très important à jouer. L'initiative prise avec la Chine est importante. Le président, à l'instant, vient de faire une défense du multilatéralisme. Défendre le multilatéralisme, c'est défendre la Charte des Nations Unies. Et le rôle du Brésil et de la Chine, c'est de défendre la résolution de ce conflit et la paix dans le plein respect de la Charte des Nations Unies. Cette charte prévoit le respect de l'intégrité territoriale des États. Elle a été violée par un seul pays, la Russie, pas par l'Ukraine. Et donc cherchons la paix, mais ne nous trompons pas de repère. Il n'y a qu'un pays qui a violé le droit international, il est malheureusement membre permanent du Conseil de sécurité, il y a un pays qui a lancé cette guerre et il y a un pays qui refuse la paix.
alors même que nous avons réussi collectivement à convaincre, encore une fois, le président Zelensky, lui, de l'accepter. Donc je pense qu'il est important que nous unissions nos efforts. Nous allons en reparler avec le président Lula. J'ai eu, il y a 10 jours, longuement le président Xi Jinping pour l'inviter à réenclencher des efforts diplomatiques pour faire pression sur la Russie. Et le cœur maintenant des efforts que nous devons tous faire, Européens, Américains, Chinois, Brésiliens, Indiens, c'est de faire pression sur la Russie pour qu'elle arrête le conflit, pour qu'une paix robuste et durable puisse être négociée, qui permette d'apporter les garanties de sécurité et qu'il n'y ait pas de reprise de cette guerre. C'est tout. Bonjour, bom dia, Frédéric Saïs de Radio France. Monsieur le Président Lula, vous venez d'évoquer votre soutien enthousiaste à l'accord de libre-échange Europe-Mercosur. Mais que dites-vous aujourd'hui aux agriculteurs français dont vous savez qu'ils craignent une distorsion de concurrence si le marché venait à s'ouvrir, notamment sur les normes. Et vous, Monsieur le Président, vous avez déclaré que ce traité était inacceptable en l'état. Est-ce qu'il vous semble possible de rouvrir ce texte alors même que la négociation dure depuis maintenant plus de 20 ans? Et que répondez-vous à votre homologue brésilien qui, sur ce sujet, vient de vous demander d'ouvrir votre cœur? Merci. Merci beaucoup et merci de porter ici la parole, les intérêts de nos agriculteurs. C'est exactement la discussion que nous avons eue avec le président tout à l'heure. Stratégiquement, la France, elle est pour le commerce libre et équitable. Et donc, nous sommes tout à fait favorables à négocier ces accords. J'ai moi-même défendu des accords que nous avons contribué à améliorer, par exemple avec le Canada. Je prenais cet exemple tout à l'heure. Mais précisément parce que ce sont des accords qui permettent de baisser les tarifs, d'ouvrir, mais ils le font de manière juste. Cet accord, dans le moment stratégique que nous vivons, il est bon pour beaucoup de secteurs. Mais il fait porter un risque pour l'agriculture des pays européens. Pourquoi? Parce que l'Europe, pour des principes d'ailleurs que le président Lula, son gouvernement partage et qu'il a défendu tout à l'heure admirablement, l'écologie, c'est-à-dire pour réduire les émissions de CO2, pour préserver la biodiversité, nous on a interdit à nos agriculteurs d'utiliser des composantes. On leur a demandé de changer leurs pratiques. Et c'est une bonne chose, c'est la même vision de progrès qu'on partage. Mais les pays du Mercosur ne sont pas du tout au même niveau réglementaire. Donc il y a très clairement une différence majeure, qui n'est pas une différence de compétitivité, de spécialité, mais de normes. Les contraintes ne sont pas les mêmes. Moi, je ne sais pas expliquer à mes agriculteurs, au moment où je vous demande de respecter davantage de normes, j'ouvre massivement mon marché à des gens qui ne les respectent pas du tout. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Ce ne sera pas mieux pour le climat, mais on va complètement tuer notre agriculture, parce que ce ne sera pas juste. Et ce n'est pas la vision que porte le président. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on doit améliorer cet accord. Nous, on veut travailler pour qu'il y ait des clauses de sauvegarde, des clauses miroirs qui, sur ce volet-là, nous permettent justement, et on a 6 mois pour le faire, puisqu'il a cette présidence-là et qu'il a cet enthousiasme. Donc oui, nous voulons ouvrir, oui, nous voulons plus de commerce, mais on doit respecter nos agriculteurs, respecter aussi la cohérence de nos ambitions. Parce que sinon, ça ne sert à rien que l'Europe veuille défendre le climat, autant qu'elle ferme toute son industrie, toute son agriculture. Puisqu'elle importerait des choses qui sont faites avec des pratiques moins bonnes que chez elle, et elle contraindrait des producteurs qui finalement n'auraient plus de marché. Donc oui, nous devons améliorer ce texte. Et il doit prendre en compte ou ce qu'on appelle des clauses miroirs, ou ce qu'on a proposé, des mesures de sauvegarde. Il y a le début de ça. Donc nous, ce qu'on défend, c'est qu'il puisse y avoir un protocole additionnel qui intègre ce volet-là et qui permette de dire, quand on a des déstabilisations de marché qui ne sont pas justes, on peut mettre des systèmes de frein. On l'a fait dans beaucoup d'accords de commerce. Je pense qu'on peut le faire, on doit le faire sur cet accord-là. Voilà. Ça n'enlève pas l'adhésion stratégique à la défense du commerce international. Olha, eu acho que não está difícil fazer o acordo. Primeiro porque eu acho que tem uma grande qualidade de boas condições para a gente fazer esse acordo. Mas é importante lembrar que, embora o Brasil esteja se transformando num país produtor de vinho, a gente está trabalhando, facilitando a exportação de vinho francês para o Brasil. Embora o Brasil seja um país produtor de queijo e de laticínios, eu até apresentei o Macron com uma caixa dos melhores queijos brasileiros. Ele não me deu resposta se gostou ou não. Mas a gente não quer competir com os franceses nisso, a gente vai continuar importando queijo francês. Embora o Brasil esteja em alguns estados produzindo boa champanhe, a gente ainda não quer proibir a champanhe francesa.
quanto a isso, uma demonstração de boa vontade. A segunda coisa que o companheiro Macron pode dizer para os agricultores franceses: pode ter no mundo alguém preocupado com o meio ambiente igual o meu governo, mas não tem ninguém melhor. Pode ter no mundo alguém que tem uma ministra que apanha todo dia da imprensa por tentar cuidar do nosso país e cuidar do clima, mas não tem melhor do que a nossa ministra Marina. E é importante que os agricultores franceses saibam que possivelmente a nossa agricultura seja complementar. Possivelmente. O que não pode, querido companheiro Macron, é um bloqueio, sabe? Vamos colocar eles para conversar com os nossos agricultores. Vamos colocar as nossas cooperativas para discutir com as cooperativas francesas. Vamos trazer numa mesa de negociação. Eu tenho certeza que não terá dúvida. E eu queria pedir ao Macron uma coisa muito séria. Não permita que nenhum país europeu coloque dúvida sobre a defesa que o Brasil faz para diminuir o desmatamento no Brasil. Vocês conhecem o território brasileiro, sabem que a gente tem 5 biomas muito importantes e que nós tratamos esses biomas como se estivesse tratando a nossa própria cama. Queremos eles bem cuidados, bem preservados. Agora, é um território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Não é um território fácil de controlar. Sabe, não é... o meu país tinha sido quase destruído. Só para você ter ideia, quando eu voltei 15 anos depois para a presidência, o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro que preserva, que cuida da preservação ambiental, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, e tinha 700 funcionários a menos do que tinha em 2010. Ou seja, 15 anos depois, a gente tinha 700 funcionários a menos. Nós tivemos que reestruturar para a gente poder cuidar disso. E a minha ministra Thalícia, ela está bem magrinha, dá uma olhada para a Marina, de trabalhar. Ela saiu do Acre, sabe, na Amazônia, para ver se ficava mais robusta lá em Brasília, mas dão tanto trabalho para ela que ela não consegue engordar. Então, isso é de trabalhar, isso é de viajar, isso é de defender, isso é de tentar cuidar de um país que foi descuidado durante muito tempo. Nós pegamos o país numa frase em que a palavra mais ditada no Brasil era: abre as porteiras para o gado passar. E nós queremos que o pessoal seja... O Brasil é o maior produtor de gado do mundo. O Brasil é o segundo produtor de frango, de suíno, de milho, de soja, de cana-de-açúcar, o primeiro de etanol, o primeiro de suco de laranja. O Brasil é tudo isso. Mas todo mundo sabe que se a gente quiser entrar nos mercados europeus, no mercado americano e no mercado outros, a gente tem que ter responsabilidade. Uma coisa é produzir internamente, outra coisa é produzir para fora. E mesmo internamente, eu duvido que haja vigília mais, sabe, importante do que a nossa na questão sanitária. Eu estou vindo aqui na França também para receber o atestado de que o Brasil é um país livre de febre aftosa sem vacina. Eu não estou falando de um país pequeno, estou falando de um país que tem mais de 250 milhões de cabeças de gado. Só para você ter ideia, no estado do Mato Grosso, nós temos 3 milhões de habitantes e 33 milhões de cabeças de gado. E nós sabemos que se o Brasil quer exportar, tem que cuidar, porque ninguém quer comprar nada de má qualidade. E hoje nós temos a verdade que alguns países compram carne brasileira para exportar para outros países. E nós queremos fazer o acordo, porque são 22 trilhões de dólares que estarão no bolso da negociação e 700 milhões de habitantes. Não é pouca coisa esse acordo. E é uma resposta àqueles que não querem mais o multilateralismo. É uma resposta. Nós não queremos voltar ao protecionismo. Nos anos 80 me convenceram de que era preciso ter livre comércio, eu era contra.
de que era preciso a globalização, era contra. Aí depois que o Brasil entra, agora os que propuseram não querem mais, porque nós ficamos competitivos, porque nós temos condições de competir, isso não vale. Então o que nós queremos é firmar um acordo com a União Europeia. E vou repetir aqui ao meu querido companheiro Macron. Em novembro, ele será presidente da França e eu serei presidente do Brasil. Eu estou dizendo aqui para a imprensa francesa. Eu tenho 6 meses de mandato no Mercosul. E quero dizer aqui que eu deixarei a presidência do Mercosul com o acordo União Europeia e Mercosul firmado. E com o companheiro Macron participando da assinatura para que seja uma boa fotografia. E se precisar, eu venho conversar com os agricultores franceses. Se precisar, eu venho conversar para mostrar para eles que eles vão ganhar com o acordo entre Brasil e Mercosul. Estou convencido, Macron, que eles vão ganhar. Se você quiser, leva um grupo de agricultores para o Brasil, ou eu trago um grupo aqui, vamos sentar numa mesa qualquer aí e conversar. Eu tenho certeza que a gente faz o acordo. É preciso saber quem é que não quer o acordo. Porque se os agricultores brasileiros e franceses conhecerem o que a gente pode vender, o que a gente pode comprar, não há por que negar o acordo. Como eu sou muito otimista, eu vou regressar para o Brasil, certo de que nós vamos fechar o acordo com esse sorriso do Macron. É isso. Eu sou muito otimista, acredito lá em cima e acredito aqui embaixo na nossa força de trabalho. E acredito na parceria Brasil e França. A histórica parceria entre França e Brasil é uma coisa além daquilo que é uma relação normal. Tem muita gente na França que gosta do Brasil, tem muita gente no Brasil que gosta da França, sabe? Então, eu acho que é isso que vai prevalecer. Eu virei outras vezes da França, você vai outras vezes ao Brasil, e nos encontraremos na Amazônia, e na Amazônia poderemos assinar outros acordos entre Brasil e França. Porque é isso que o povo espera, de você e de mim. Ou seja, esse Lula viaja tanto por quê? Sabe? Para passear, não. Eu viajo para fazer negócio, para fazer com que os países em que eu visito cresçam a relação comercial, política e cultural com o meu país. Fico muito feliz, Macron, de ser recebido pela academia. A última autoridade brasileira foi o imperador Dom Pedro, em 1800 e não sei quanto. Então, eu fico muito, muito lisonjeado. E lisonjeado porque amanhã de manhã eu receberei o título de doutor honoris causa da Universidade de Paris. Uma universidade que tem muito a ver com a história da França. Então, eu fico feliz, além de almoçar com você, de jantar com você, junto com a Jorge Cabrigito, com os meus companheiros que estão aqui, sabe? E dizer, melhorou a relação Brasil e França. O Brasil nunca mais terá um presidente que se esconde numa cadeira de barbeiro para não receber o presidente Macron. É isso. Bonjour Monsieur le Président, c'est Mediarni de l'agence Bloomberg. Où en sont les discussions au niveau européen sur d'éventuelles sanctions contre Israël? Et si jamais il n'y a pas d'accord au niveau européen, est-ce que la France pourrait envisager des sanctions unilatérales contra Israel? E, presidente Lula, como é que o senhor avalia o fato de que vários países europeus, inclusive alguns que têm elevado o tom contra o primeiro-ministro Netanyahu, continuam enviando armas a Israel? Muito obrigado. Sur ce sujet, il y a une coordination européenne qui se fait entre nos ministres des Affaires étrangères, d'ailleurs avec les ministres de l'Union européenne, mais aussi britanniques, pour accroître la pression. Comme vous l'avez dit, les prochains jours seront décisifs, et donc je préfère toujours espérer. Et donc nous allons accroître la pression aux côtés, en coordination avec les Américains, pour obtenir le cessez-le-feu, la reprise des opérations humanitaires, en même temps que nous préparons, comme vous le savez, la conférence du 18 juin avec l'Arabie saoudite, qui a vocation à justement bâtir le chemin et un mécanisme de reconnaissance de la Palestine et un mécanisme de sécurité collective pour toute la région. Donc les discussions se poursuivent et nous verrons dans les prochains jours si nous devons en effet hausser le ton et prendre des dispositions concrètes. Je ne veux pas ici
en dire davantage pour ne pas obérer la capacité qu'ont nos ministres, d'abord de finaliser l'accord, mais aussi et surtout d'avoir des résultats et d'obtenir ce cessez-le-feu qui est si important. Donc nous travaillons étroitement avec les autres pays européens d'une part et avec les Britanniques d'autre part sur ce sujet. Para mim também? Olha, eu sinceramente queria dizer uma coisa importante para vocês. Se tem uma coisa que eu aprendi a respeitar no exercício da presidência da República do meu país, é a liberdade de cada país tomar conta do seu destino, de cada país fazer o que bem entender, desde que esse bem entender não ultrapasse os limites do bom senso do ser humano. O que está acontecendo em Gaza não é uma guerra. O que está acontecendo em Gaza é um genocídio de um exército altamente preparado contra mulheres e crianças. É isso que está acontecendo. E é isso contra isso que a humanidade tem que se dignar. É contra isso que a sociedade tem que se dignar. E é contra isso que eu fico exigindo todo dia, estou ficando até um cara muito chato, que eu fico exigindo mudança no Conselho da ONU. A ONU de hoje não pode ser a ONU de 45. A ONU de hoje tem que ter o continente africano participando, o continente sul-americano participando, o latino-americano. Tem que ter países importantes, como a Alemanha, como o Japão, como a... Por que a Índia está fora? Então eu acho que é o seguinte, é preciso que tenha a mesma ONU que teve autoridade para criar o Estado de Israel, tem que ter autoridade para preservar a área demarcada em 1967. É o mínimo de bom senso que a gente pode exigir como humanistas que nós somos. Esses dias nós sofremos com a morte de 2 judeus numa embaixada americana, lá na embaixada de Israel, nos Estados Unidos. Mas no mesmo dia, 2 crianças carregando um saco de farinha foram mortas. E não houve a solidariedade que houve aos 2 que foram mortos na embaixada. Ou seja, nós não podemos tratar os palestinos como se eles fossem cidadãos de 2ª categoria ou de 3ª categoria. São seres humanos que querem viver como nós, que querem ter liberdade. O que nós estamos defendendo há muito tempo? Só tem uma solução. A gente não pode permitir o discurso do presidente de Israel, que diz todo dia que quer ocupar a faixa de Gaza, o outro diz que quer fazer um hotel, o outro diz que quer fazer uma área de lazer, quando, na verdade, aquilo é um território que um povo conquistou, depois de muito sacrifício, e que nós precisamos garantir que eles construem em harmonia com o Estado de Israel o direito de viver. É apenas isso, é o direito de viver. E é importante que as potências mundiais deem logo um basta nisso. Não pode a ONU ficar dizendo de um cessar-fogo e não se respeita o cessar-fogo. Então, gente, ali nós estamos vendo um genocídio na nossa cara todo santo dia. Todo santo dia. Ainda ontem acho que morreram 95 pessoas. Todos inocentes e todos civis. Não tem nenhum chefe do Hamas. Então, sinceramente, não é nem como presidente do Brasil. É como ser humano. É como ser humano. Não é possível a gente aceitar, sabe, uma guerra que não existe, e sim um genocídio premeditado de um governante de extrema-direita que está fazendo uma guerra, inclusive, contra os interesses do seu próprio povo. Porque a Israel, ao povo judeu, também não interessa essa guerra. Ou seja, a todo mundo interessa a paz. Como não interessa ao povo ucraniano, como não interessa o sofrimento do Haiti. Ou seja, bem, desculpe a emoção, mas é triste. É triste saber que o mundo se cala diante de um genocídio em que a grande vítima não é soldado que está em guerra, mas mulheres e crianças. Isso, sinceramente, o dia que eu perder a capacidade de me dignar, eu não mereço ser dirigente do meu país. Por isso, desculpa. Monsieur le Président, nous arrivons au terme Merci de cette beaucoup. conférence de presse. Merci à tous.